Olá pessoal, tudo bem? Hoje vou trazer para você um review dessa literatura, que é o livro Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, de William Coleman. É um livro muito precioso. Eu sou Francisco Araújo, esse é o canal Riqueza de Cristo. Esse livro, o livro Manual dos Tempos e Costumes Bíblicos, é um livro muito interessante. Ele tem mais de 300 páginas, é da editora Betânia, e eu vou ler aqui para você o que fala a respeito desse livro. Há certas expressões bíblicas que só conseguimos compreender plenamente quando descobrimos seu significado no tempo e na situação em que foram proferidas. Quanto mais conhecermos as emoções, a mentalidade e o estilo de vida dos judeus do Velho e do Novo Testamento, melhor compreenderemos a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Fatos, fotos e dados indispensáveis para pastores e mestres. Leitura fascinante para todos os membros da família e grupos de estudo bíblico. Certo? Muito interessante essa literatura. Contexto cultural, social, político e religioso das terras e dos povos da Bíblia, com base nas mais recentes descobertas arqueológicas. Informações utilíssimas para todos que querem entender melhor a mensagem da Bíblia. Esse é o livro super recomendado para quem quer conhecer a respeito dos detalhes, da cultura, dos tempos da Bíblia. É muito interessante. Nós temos aqui falando sobre moradia, sobre a vida em família, sobre alimentação, cuidado da aparência, vestuário e cosmético, inclusive, a prática da medicina, sobre os filhos, as mulheres na sociedade, o casamento, o sexo, alfabetização e educação, sobre os idosos, sobre as profissões, a escravidão, os pobres. É um conteúdo muito vasto que é apresentado aqui nessa literatura. Também nesse livro, além do conteúdo escrito, nós temos muitas imagens, certo? Muitas imagens que nos ajudam a compreender, a entender o que está sendo falado sobre os determinados assuntos. É bem interessante mesmo. Ela fala aqui sobre os gafanhotos, sobre o leite, sobre os ovos, sobre as tâmaras. Aqui o tema é, no caso, a alimentação. Carne, verdura, o vinho, frutas, castanhas, cereais, enfim. É muito conteúdo mesmo, muito bom mesmo. Muita coisa falando sobre cada tema ali apresentado no índice. Eu separei só aqui algumas coisas para mostrar para vocês. Você pode ver que é muitas imagens e os textos também para trazer a nossa compreensão aquilo que está sendo abordado. Por exemplo, aqui, aqui nós temos essa imagem dessas moedas. Esta moeda de bronze da série Judaia Capta traz o busto do imperador romano Vespasiano. Trata-se de um sestécio e é uma das que foram cunhadas em Roma no ano 71 a.C. para comemorar a vitória romana na Judéia, Então, o tema aqui é os conflitos, sobre a ocupação de Roma na Judéia. Então, tem muita coisa mesmo. Outro aqui que eu separei também, e é a respeito dos túmulos. E nós temos uma imagem aqui de um túmulo e diz o seguinte: nos tempos do Novo Testamento, os túmulos eram cavados em rochas e tapava-se a entrada com uma pedra de formato circular que era encaixada em um sulco no chão. A gente vê isso na descrição dos evangelhos, onde o Senhor foi sepultado, Então nós vemos claramente nos evangelhos essa descrição. Nós temos aqui o túmulo, a porta do túmulo,
e essa pedra redonda que era rolada para poder fechar o túmulo. Nós temos no final 2 índices que é bem interessante. Um é por assunto. Então, se você pegar um assunto aqui específico, você já pode ir lá e verificar. Deixa eu me ver aqui um sobre amamentação. Está na página 88. Deixa eu ver o que fala sobre amamentação aqui. Amamentação. Na maioria dos casos, os bebês eram amamentados ao seio pela mãe. Quando esta, por algum motivo, se via impossibilitada de fazê-lo, contratava-se uma ama para amamentar a criança, como ocorreu no caso de Moisés. Êxodo, capítulo 2, versículo 9. O período de amamentação geralmente durava em torno de 2 anos, e depois a criança era desmamada. Não sabemos ao certo qual era a idade de Samuel quando foi desmamado, mas talvez já fosse bem crescido. Assim que Ana deu por encerrado o período de aleitamento do filho, levou para a casa do Senhor em Siló, onde passaria a morar. 1 Samuel capítulo 1, versículo 22. Portanto, já devia ser crescido, podendo dispensar os cuidados maternos. No caso de Isaac, Abraão resolveu dar uma festa no dia em que o filho foi desmamado. Gênesis capítulo 21, versículo 8. O que talvez não fosse uma prática comum. Os pais consideravam esse marco da existência como um passo definido em direção à independência pessoal, mas não sabemos ao certo quantas famílias costumavam celebrar o evento. Então, são muitos assuntos abordados. Nós temos esse índice por assunto e nós temos também o índice por referências bíblicas, né? Então, veja só como tem aqui no livro de Gênesis, tem várias referências, no livro de Êxodo e por aí vai. Bom, esse é o livro, né? Publicado pela editora Betânia. Se você tiver interesse, vou deixar aí na descrição um link para você pesquisar, para que você acesse, né? Para que você possa ir e assim possa encontrar esse material, caso tenha interesse. Se você gostou do vídeo, deixa o seu like. Se não for inscrito no canal, se inscreva e ative as notificações, que sempre que postarmos novos vídeos, você assim será avisado. Fica na paz, Deus te abençoe.